Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de fazer hoje uma reflexão sobre o medo. O que é o medo? Como podemos lidar com o medo? O que as Escrituras nos falam a respeito do medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta a uma situação de eventual perigo. Então, é um estado emocional do ser humano. O medo é uma sensação de alerta quando existe uma situação de perigo, né? E então o medo se instaura. É uma sensação desagradável. Pode ser real ou imaginário apenas. O problema é a sensação que nós sentimos, é aquilo que nós sentimos, é aquele estado emocional que nós ficamos. Nós temos medo de tudo. Temos medo de escuro, medo do futuro, medo de tragédias, de doenças, de sofrimento, medo de pessoas más, medo de demônios, de espíritos malignos, medo do diabo, e alguns até têm medo de Deus, porque não o conhece a Jesus, porque quando conhecemos a Jesus, aquele que me conhece, aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O pensamento humano também tem várias vertentes em relação ao medo. Eu gostaria de ler algumas frases de alguns filósofos, de alguns pensadores, que vão nos trazer algumas características desse nosso estado emocional. Então, por exemplo, Charles Chaplin diz assim: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. O Platão, filósofo da Grécia Antiga, diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando vemos os homens tendo medo da luz. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Franklin Roosevelt, durante a Segunda Guerra Mundial. Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, e não a ausência do medo. Mark Twain. O cão não ladra por valentia, e sim por medo. É um provérbio chinês. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Mahatma Gandhi. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. William Shakespeare. Eu gostaria de ler um texto da Escritura, para a gente começar essa reflexão em cima da Escritura. Lucas 18,16 diz o seguinte: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quando a gente é criança, a gente tem medo de muita coisa. Eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, e meus pais estavam na área bem na frente da casa, e eu resolvi brincar na rua bem na frente da casa, portanto bem próximo de onde estavam meus pais, e tinha lá, acho que a prefeitura estava fazendo uma obra colocando essas tubulações para águas pluviais, com boca de lobo e tudo mais, só que as tubulações ainda estavam na rua ainda, e eu entrei numa dessas tubulações para passar por dentro delas, e fiquei preso. Minha perna prendeu, meu joelho, quando eu me dobrei, prendeu, e eu não conseguia sair, não tinha força para tirar, e comecei a chorar, fiquei apavorado. Eu lembro dessa situação, porque eu fiquei com muito medo, porque eu não conseguia mais sair, e aí comecei a chorar, e o meu pai estava perto, rapidamente veio, me tirou, devia estar de olho em mim já, nas artes que ele está fazendo, e me tirou, e me levou no colo, e aí eu me acalmei, e tudo se acalmou, ficou tudo tranquilo. Recentemente eu estive na casa do meu filho, o André, e lá o meu neto, o Davi, quando ele acorda, quando ele levanta, isso faz alguns meses esse fato, e quando a gente está lá de manhã, a gente vai, e quando ele chama os pais de manhã, a gente é que vai lá, eu, a Conceição, e quando é qualquer um de nós, ou eu, a Conceição,
qualquer um dos avós, ele chama. E quando a gente abre a porta, ele chora, porque a expectativa dele é que venha o pai ou a mãe, não o avô e a avó. Mas tudo bem, logo a gente pega ele no colo e agrada ele, e ele já fica tudo bem, não tem problema. Mas eu imagino aquele do lado de lá da porta, a porta é gigante, fechada, né? Ele não tem tamanho ainda, aquela porta grande para ele, né? Quando a gente é pequeno, tudo é gigante, tudo é grande, e ele não consegue abrir a porta. Então ele chama, e geralmente quando ele chama, o pai vem, a mãe vem, né? E aí tudo bem, né? Então ele não fica apavorado, ele não se desespera, apesar de saber que a porta está fechada e que ele não vai conseguir abrir, não vai conseguir sair por si só. Mas ele acredita, e por isso ele não se desespera, em 3 coisas. Primeiro, eu tenho um pai. Segundo, meu pai é grande, ele abre a porta facinho. E o terceiro, meu pai me ama. Ele tem essas 3 certezas. Ele acredita nessas 3 coisas. E nós também precisamos ter essa convicção. De uma forma geral, o medo, ele é superado pela fé. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. No texto de Lucas 12,32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais é uma das expressões mais utilizadas na Bíblia. Por que será? E o Deus se agradou em nos dar o seu reino. Isso é declarado por Jesus. E no amor não existe medo. Por isso é que o meu neto, ele não fica desesperado, ele vai lá dentro, ele chama, e não tem problema. E por isso que nós temos que aceitar Jesus e ir até Jesus como criança. Alguém que chega nele confiando nele como pai, confiando no seu amor por nós, né? E que ele se agradou em nos dar o seu reino. Eu queria ler mais um, Mateus 8,26, né? Que Jesus fala assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus estava no barco, dormindo, depois de ter pregado muito para toda a multidão. Eles tomam o barco e vão para o outro lado do mar da Galileia. Vem uma tremenda tempestade sobre o barco, no mar, e os discípulos já temiam não conseguir vencer a tempestade. Eles temiam já estar naufragando de tanta água que entrava no barco. E eles clamam por Jesus. Jesus acorda e fala: por que vocês estão com medo? Qual a razão de vocês estarem assim com medo? Homens de pequena fé. E ele acalma tudo, manda sossegai, e o mar se acalma e tudo se acalma. Quem é esse que até o vento e o mar acalma, domina? Não se trata de crenças, de doutrinas. Homens de pequena fé. Para Jesus, você não ter fé ou ter fé pequena é você não confiar, é não crer no seu amor por eles. Por que vocês estão com tanto medo? Eu estou no barco, eu estou aqui presente, né? Trata-se de um relacionamento de confiança com Deus, um relacionamento de amor. A questão não é se eu tenho dúvidas. Fé não é o contrário de dúvidas. Fé é o contrário de não ter medo. Para Jesus, o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Opa! Então, voltando à história do neto, do Davi, a gente vai entender por que o Davi não fica desesperado. Quando ele está lá no quarto, aquela porta enorme, ele não consegue abrir, não consegue sair, mas ele não tem medo. E por que ele não tem medo? Primeiro, por que nós não precisamos ter medo? Porque temos um Pai, primeiro. Segundo, porque o nosso Pai é grande, é poderoso, ele abre qualquer porta. Nada, não tem limite no seu poder. Em terceiro, é um Pai que nos ama profundamente. Isso é provado no envio de Jesus na cruz. Você crê nisso? A minha oração
é que nós possamos viver com as nossas dúvidas. Nós vamos tê-las, não tem como. Nós somos limitados no entendimento. Mas que a nossa confiança em Jesus e no seu amor para conosco seja suficiente para que nós vivamos para Deus corajosamente. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.